No ano passado, eu me mudei para um novo lugar e mudei algumas semanas depois de comprá-lo. Era uma casa pequena, perfeita só para mim. Tudo parecia bastante normal na primeira semana que estive lá. O lugar tinha 2 quartos, ambos no andar de cima, e 2 banheiros, um em cima e outro embaixo. Havia uma sala de estar e uma cozinha no térreo, e um porão que não estava terminado. Durante a minha segunda semana lá, algo estranho aconteceu. Eu acordei no meio da noite, o que era estranho porque normalmente eu durmo a noite toda. Sentado, olhei em volta no escuro tentando descobrir o que me acordou. Então ouvi algo. Era fraco e não claro. Não conseguia entender o que era, então levantei e fui sorrateiramente até a porta do meu quarto, encostando meu ouvido nela para ouvir melhor. O som era uma risada, mas não uma risada normal. Era uma risada arrepiante e sinistra que me lembrou aqueles palhaços de filmes de terror. Não conseguia localizar de onde vinha inicialmente. Pensei que pudesse ser de fora, mas conforme eu descia as escadas sorrateiramente, a risada parecia vir de dentro da minha própria casa. O medo me dominou. Movia-me silenciosamente, avançando pela minha casa tentando localizar a fonte daquele som aterrorizante. Acabei sendo atraído para a porta do porão, percebendo com um arrepio que a risada ecoava de lá. A porta estava entreaberta, aberta por cerca de 1 pé. Eu hesitei, meu coração batendo rápido. O pensamento do que poderia estar lá embaixo rindo de forma tão sinistra me encheu de pavor. Mas uma parte de mim precisava saber. A escuridão do porão se estendia diante de mim como uma boca aberta, e o ar frio que subia parecia a respiração de algum horror invisível esperando abaixo. Olhando para a escuridão do porão, estava tão escuro que não conseguia ver nada. Mas o som da risada sinistra de um homem ecoava claramente até mim. Esse som me assustou tanto que corri de volta para o meu quarto, tão silenciosamente quanto pude. Tranquei a porta e encostei nela, ouvindo a risada, mas paralisado pelo medo. Eu não tinha ideia do que fazer a seguir. Estava completamente acordado e com muito medo para pensar em dormir. Não tinha outro lugar para ir e não tinha coragem suficiente para descer novamente as escadas. Pensava em sair da casa, mas estava com muito medo de fazer qualquer barulho. Finalmente, a risada parou. Senti-me um pouco mais seguro, mas ainda nervoso. Verifiquei a hora e era quase 5 da manhã. A casa estava silenciosa, sem sinais de movimento. Fiquei perto da minha porta por mais 1 hora e continuou silenciosa. Eventualmente, meu medo deu lugar ao cansaço e consegui dormir novamente, grato por não precisar acordar cedo. Quando acordei, eram cerca de 10 da manhã. Caminhei até a sala de estar e tudo estava exatamente como eu tinha deixado. Verifiquei todos os cômodos da casa, mas nada estava fora do lugar. Não havia sinal de mais ninguém. Finalmente, eu soube que precisava enfrentar meu medo. Desci para o porão, com o coração acelerado, e acendi a luz. Estava fraca e mal iluminava o ambiente, mas eu conseguia ver o suficiente. Como tinha acabado de me mudar, ainda não tinha colocado nada no porão. Estava completamente vazio, exceto por um detalhe arrepiante. Pendurado no meio do teto, havia um único balão vermelho com uma fita pendurada. Corri de volta para cima, meu coração batendo rápido, e chamei a polícia. Eles vieram e revistaram a casa, mas não encontraram ninguém. Depois daquele dia, nunca mais ouvi nenhum barulho estranho. Houve algo incomum na casa. Ainda não faço ideia de quem estava no meu porão naquela noite, ou por que havia um balão vermelho lá. Eu deixei a cidade grande em julho de 2023 e encontrar um lugar para alugar foi difícil, mas consegui encontrar um decente. Usei um caminhão de mudança para levar todas as minhas coisas durante o fim de semana. Foi muito trabalho, mas me senti bem. Viver em um apartamento pequeno cercado por tanta gente não foi divertido. Eu queria uma casa onde pudesse ficar sozinho, mas na minha primeira noite lá, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu estava guardando minhas coisas no quarto
quando ouvi um bip do meu celular lá embaixo. Desci para verificar e tinha uma mensagem no meu telefone de alguém que eu não conhecia, dizendo bem-vindo à área. Achei estranho porque não tinha conhecido nenhum vizinho ainda, e eu sabia o número do meu locador. Decidi não responder e continuei desfazendo as malas. Depois de terminar no meu quarto, fui para a sala. Montei o suporte da TV e arrumei o sofá. Não estava tentando fazer tudo de uma vez, mas queria montar as partes importantes da casa. A última coisa que eu queria fazer naquela noite eram os banheiros. Comecei com o banheiro lá embaixo e depois fui para o meu no andar de cima. Enquanto organizava as coisas, meu celular apitou novamente. Pensei que fosse da mesma pessoa desconhecida, o que era irritante. Terminei o que estava fazendo e desci novamente. Procurei onde eu achava que tinha deixado meu celular, no balcão e depois no sofá, mas não estava lá. Procurei em todos os lugares, mas não consegui encontrar. Eu tinha certeza de que tinha deixado meu celular no balcão, mas talvez por estar tão cansado, pudesse ter colocado em outro lugar por engano. Olhei em todos os banheiros novamente, mas não encontrei nada. Lavei o rosto para ficar mais desperto, pensando que o celular acabaria aparecendo. Então voltei para organizar as coisas no meu banheiro. Eu tinha tirado uma semana inteira de folga do trabalho, então não estava preocupado em bagunçar meu horário de sono. Queria fazer o máximo que pudesse antes de voltar ao trabalho, sabendo que estaria cansado demais para fazer qualquer coisa depois de começar a trabalhar novamente. Depois de terminar com o banheiro, juntei todas as caixas vazias do andar de cima e as levei para baixo, para a garagem. Quando voltei para dentro, congelei. Do outro lado da sala estava meu celular, exatamente onde eu pensava que tinha deixado. Era tão óbvio que não conseguia acreditar que tinha perdido. Sentindo-me confuso, peguei o telefone. Havia uma mensagem de apenas 10 minutos atrás. Era uma foto do meu sofá, tirada de dentro da casa. O sofá parecia exatamente como eu tinha deixado, o que significava que a foto foi tirada depois que eu subi as escadas. Girei rapidamente, olhando para todos os lugares. Abri todos os espaços de armazenamento e verifiquei todos os possíveis esconderijos. A casa estava quase vazia, então não havia muitos lugares para se esconder. Estava realmente assustado e comecei a duvidar de tudo. Até fiquei onde a foto foi tirada, bem no meio da sala. Então percebi que precisava ligar imediatamente para a polícia. Enquanto eu estava prestes a fazer a ligação, outro texto chegou, dizendo: "Venha para fora." Nesse momento, a campainha tocou e entrei em pânico. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e liguei para a polícia. Os textos continuavam dizendo para eu sair. Alguém bateu na porta da frente e então tudo ficou em silêncio. Não houveram mais textos, nenhum som do lado de fora. Mas então ouvi passos suaves movendo-se pela casa. Eles chegaram ao quintal e ao pátio, e então tudo ficou silencioso novamente. Tudo permaneceu silencioso até a polícia chegar. Eles procuraram por todos os lugares, dentro e fora, mas só encontraram algumas pegadas de sapato. Podiam pertencer a qualquer pessoa, já que muitas pessoas tinham visto a casa antes de eu me mudar, e eu não tinha limpado os pisos ainda. Pensar nisso me assusta. Nunca ouvi eles saírem. A parte mais assustadora é saber que alguém estava dentro da minha casa tirando fotos, e eu não tinha ideia. Estou morando nesta casa há quase 1 ano agora, sem mais incidentes. Mas como posso ter certeza de que eles não estão me observando neste exato momento? E eu não saberia. Antes de me casar, eu morava sozinho em uma casa pequena. Esta casa tinha apenas um andar com 2 quartos para dormir. Ficando completamente sozinho, ela também tinha um jardim bem grande atrás, que para apenas eu era muito espaço. Mas meu trabalho estava indo muito bem na época, então eu podia pagar por isso. Não era super caro, mas era mais do que eu realmente precisava. Uma noite, depois de um dia muito agitado no trabalho,
Cheguei em casa mais tarde do que o habitual. Era cerca de 10 horas da noite. Estacionei meu carro perto da casa e fui até a entrada principal. Ao entrar, me senti super cansado. Tinha sido um dia extremamente agitado e tudo o que eu queria era dormir imediatamente. Mas quando entrei e acendi as luzes, não pude acreditar no que vi. O que vi me fez congelar. Minhas coisas estavam espalhadas por todo lugar, mostrando que alguém havia invadido minha casa. Fiquei lá parado, chocado, por um tempo. Então ouvi passos altos vindo do próximo cômodo. Senti um tremor de medo pensando que os ladrões ainda poderiam estar dentro. Pensei que se conseguia ouvi-los, eles provavelmente também me ouviram. Foi então que a porta do meu quarto fechou com um estrondo e tive certeza de que eles estavam lá dentro. Senti-me um pouco mais seguro sabendo que eles não tinham saído atrás de mim. Não esperei mais. Silenciosamente voltei para trás, saí pela porta da frente e entrei no meu carro, me sentindo um pouco melhor por não ter que encontrá-los cara a cara. Quem sabe o que poderia ter acontecido se nós tivéssemos nos encontrado? Liguei o carro e dirigi um pouco para longe da minha casa. Enquanto dirigia, vi uma caminhonete Ford preta que parecia estranha. Era um modelo antigo, com apenas 2 assentos na frente e espaço atrás. Eu conhecia todas as pessoas que moravam por aqui, e ver um carro que não reconhecia era incomum. Comecei a pensar que poderia ser o carro em que os ladrões vieram. Não pensei em anotar a placa do carro, o que foi um erro. Parei meu carro um pouco mais abaixo na estrada e liguei para o número de emergência. Eu ainda conseguia ver a caminhonete pelo retrovisor do meu carro. Enquanto falava com a pessoa do outro lado da linha, achei difícil articular minhas palavras corretamente. Esperei lá, nervoso, e de repente a caminhonete começou a se mover. Suas luzes dianteiras brilharam enquanto passava por mim. Logo depois, a polícia chegou. Não muito depois disso, eles passaram pela minha casa com muito cuidado, mas não encontraram ninguém. Foi quando falei com eles sobre a caminhonete. A polícia começou a procurar a caminhonete com base no que eu disse. Naquela noite, não pude voltar para casa. Então fiquei em um hotel e não fui trabalhar no dia seguinte. Foi muito assustador para mim. Algumas coisas foram roubadas da minha casa, mas felizmente não possuía muitos itens caros. A única coisa que me deixou muito chateado foi o relógio do meu avô que foi levado. Não valia muito dinheiro, mas significava muito para mim. Além disso, levaram um pouco de dinheiro, não muito. Eles também quebraram uma janela para entrar. Alguns dias depois, a polícia pegou as pessoas que invadiram e recuperei minhas coisas. Mas toda a situação realmente me assustou e levou muito tempo até que eu me sentisse bem novamente na minha casa. Depois disso, instalei algumas câmeras e um sistema para manter a casa segura. Quando eu tinha cerca de 9 anos, passei muito tempo brincando com minhas primas. Ana e eu tínhamos a mesma idade e éramos as mais velhas. A mais nova era a Lily, que tinha apenas 5 anos. Ana e eu éramos grandes amigas durante toda a escola e mesmo que não nos vejamos muito agora, ainda somos próximas. Gostávamos de jogos normais de crianças como esconde-esconde, mas realmente adorávamos histórias assustadoras. Elas moravam em uma casa que diziam ser assombrada e tenho algumas histórias sobre aquele lugar, mas essa história não é sobre essa casa. Naquela época, os pais da Ana estavam construindo uma nova casa em uma parte diferente da cidade. A coisa assustadora aconteceu nessa casa inacabada. As paredes estavam erguidas, mas ainda não havia portas nem janelas, e as paredes de tijolos estavam nuas. A casa não era muito grande, apenas 2 quartos. Havia vizinhos à esquerda, mas à direita havia apenas um campo vazio com milho crescendo. Era uma rua super tranquila, e tudo isso aconteceu ao anoitecer. O céu estava claro naquela noite de verão, e a lua já brilhava forte através do telhado aberto. Nós 3 estávamos brincando de esconde-esconde dentro da casa. Minha mãe e minha tia estavam na frente, embaixo de uma árvore,
conversando. Meu pai e meu tio estavam em um pequeno galpão atrás da casa. Tínhamos estado brincando ao redor daquela casa durante toda a tarde e mais cedo, minha tia nos mostrou o lugar. Não havia mais ninguém por perto. O local estava cercado para que ninguém pudesse entrar sem que meus pais ou tia e tio percebessem. No que acabou sendo nosso último jogo da noite, eu tinha certeza de que seriam apenas minhas primas se escondendo em algum lugar dentro da casa, provavelmente esperando para me assustar e depois correr de volta para onde começamos. Estava escurecendo, e na luz fraca eu podia ver as paredes e corredores, mas os cantos estavam muito escuros. Caminhando entre a cozinha e o que seria o quarto da Lily, ouvi uma risadinha suave. Sorri pensando que a Ana havia encontrado um lugar muito bom e fiquei feliz por encontrá-la tão facilmente. Mas, conforme me aproximava do quarto, vi a Ana parada com as costas para a porta. Era estranho porque costumávamos nos esconder agachando, mas ela estava em pé. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que ela estava sussurrando para si mesma. Sua postura estava muito rígida e reta para uma criança brincando. Chamei. Ana, o que você está fazendo? Ela não se moveu. Então a Lily gritou de fora que minha mãe estava nos chamando para ir embora. Senti muito medo porque lembrei de algo que meu avô sempre dizia sobre fantasmas. Ele era um homem religioso sério, e suas histórias de fantasmas eram sempre contadas com um tom grave, como se estivesse nos advertindo e não apenas nos divertindo. Nunca vi o sorriso do meu avô, o que diz muito sobre ele. Ali parada, vendo a Ana agir de forma tão estranha, parecia que os avisos do meu avô estavam ali comigo, me impedindo de simplesmente entrar e pegá-la. Ele sempre dizia: se você vir alguém que conhece ou qualquer pessoa e ela não responder, não se aproxime. Meu corpo todo tremia e eu só queria sair dali. Podia ouvir a Lily chamando e os adultos rindo enquanto se despediam, mas o ar parecia denso e eu não conseguia parar de olhar para aquela janela, que ficava mais clara na escuridão da noite. A figura que parecia exatamente a Ana parecia não me notar, mesmo que eu tivesse certeza de que ela podia me ouvir respirar. Ela ficou parada, mas parecia estar esperando por algo. Eu estava com medo de que, se ela se virasse, não tivesse rosto e seus movimentos parecessem todos errados. Os avisos do meu avô, misturados com o som de conversas distantes, não eram humanos. Então, de repente, senti uma mão no meu ombro, me fazendo pular. Era a Ana, parada bem atrás de mim, olhando para o mesmo ponto onde estava aquela figura. Ela sussurrou: "Você também está vendo ela?" Eu assenti, com medo, olhando de volta para a figura na janela. Tudo aconteceu tão rápido. Então, a Ana tentou entrar no quarto, mas eu a segurei, puxando-a para trás. Algo dentro de mim sabia que, se a Ana se aproximasse, aquela figura descobriria que estávamos ali. Naquele momento, puxei a Ana de volta. A Lily, minha mãe e minha tia vieram correndo perguntando alto por que não tínhamos saído ainda. Ambas olhamos para longe da janela para vê-las, e quando olhamos de volta, a figura havia desaparecido. Mas a Lily correu para o quarto até a janela, e como se tivesse visto algo, saímos todos da casa depois disso. Quando contamos aos nossos pais e tia o que vimos, eles não acreditaram em nós, e ficou mais confuso quando a Ana e eu percebemos que vimos coisas diferentes. Eu vi algo que parecia a Ana, mas ela viu uma mulher idosa de cabelos grisalhos. Ainda conversamos sobre isso às vezes, e nossas histórias não mudaram. A Lily não se lembra daquela noite quando perguntamos a ela, na esperança de que pudesse esclarecer as coisas. Ela disse que viu um homem, o que foi ainda mais estranho. Sempre pensei que o que vimos fosse um espírito que assume a forma de outros. Ler histórias sobre skinwalkers costumava me fazer rir, porque achava que eram apenas histórias assustadoras inventadas. Mas agora, sempre que volto àquela memória, não tenho mais tanta certeza. Cerca de 10 anos atrás, algo assustador aconteceu com a minha família.
Meu irmão John era casado com uma mulher chamada Ana. O casamento deles estava tumultuado, e todos na nossa família sabiam que Ana tinha estado com seu chefe antes. Na nossa família, todos sabem de tudo rapidamente. John perdoou ela, e eles tentaram fazer o casamento funcionar. Durante esse tempo, eles estavam construindo uma casa nova. Talvez consertar o casamento e construir a casa foram de mãos dadas. Quando a casa ficou pronta, John e Ana se mudaram. A casa era grande, com 2 andares e 4 quartos, em um bairro onde todas as casas pareciam iguais. Tenho que admitir que a casa era impressionante, mesmo que todas as casas lá fossem muito parecidas para o meu gosto. Eu não deveria falar muito, porque estava morando em um pequeno apartamento mal mobiliado na época. John tinha uma empresa de construção e era muito bom em construir coisas. Ele decidiu deixar o porão sem terminar porque queria trabalhar nele sozinho. Ele tinha grandes planos, mas por enquanto era apenas concreto nu e canos. Ele queria adicionar um banheiro lá embaixo, o que significava que ele teria que quebrar o piso de concreto para instalar a canalização para um vaso sanitário e um chuveiro. Eu fui lá ajudar com algumas tarefas simples. Sou da área de tecnologia, então tudo isso era novo para mim. Quando vi o porão, fiquei chocado com o enorme buraco que ele havia feito no chão. Ele alugou um martelo perfurador e cavou um buraco enorme, muito maior do que eu esperava. Preocupei-me que pudesse estragar a fundação da casa ou causar vazamentos, mas não entendo muito sobre construção. Nós limpamos a bagunça da perfuração do martelo depois. Mais tarde, perguntei a ele como estavam as coisas com Ana. Ele disse que ainda estavam tendo problemas. Conversamos um pouco e eu tentei descobrir se Ana estava vendo alguém novamente, mas ele não queria falar sobre isso. Não consigo lembrar de tudo o que conversamos, mas saí sentindo que John não estava me contando tudo. Ele estava estranhamente secreto, o que era estranho porque costumávamos ser abertos um com o outro. Naquela noite, tive dificuldade para dormir, preocupado com ele. Alguns dias depois, ele me pediu ajuda novamente no porão. Quando cheguei, o grande buraco agora estava cheio de concreto fresco, com canos saindo para os acessórios do banheiro. Parecia profissional, e me senti bobo por duvidar dele antes. Ajudei-o a mover algumas coisas para baixo no porão. Ele havia comprado um conjunto de banheiro, um vaso sanitário, uma pia e algumas outras coisas. Levamos tudo para baixo, colocando-os perto onde o concreto agora estava sólido. Tentei trazer Ana e o relacionamento deles à tona novamente, mas desta vez, John não quis falar. Ele me interrompeu antes que eu pudesse realmente começar. Não queria ser insistente. Normalmente, podíamos falar sobre qualquer coisa, então parecia estranho ele não querer discutir isso. Apenas perguntei onde Ana estava, já que era sábado e normalmente ela estaria por perto. Foi então que ele perdeu o controle. Ele começou a gritar, me acusando de meter o nariz onde não devia. Olhando para trás, deveria ter percebido que ele não queria falar, mas a raiva em seus olhos era nova para mim. Parecia que minhas perguntas tocaram em um ponto sensível, e eu não podia acreditar que tudo isso era por causa da minha curiosidade. Saindo da casa dele naquele dia, me senti realmente inquieto. Nunca tinha visto meu irmão agir assim. Fiquei preocupado por dias depois. Estava nervoso demais para ligar para ele, mas não precisava. Ele me ligou primeiro. Ele parecia arrependido e estressado ao telefone. Me disse que Ana tinha o deixado. Ele chegou em casa um dia e ela simplesmente tinha ido embora, sem nota, nada. Não conversamos muito depois de desligar. Pensei que talvez Ana tivesse ido para os pais dela, mas ela não tinha. Os pais dela relataram o desaparecimento dela logo depois da minha conversa com John. A polícia conversou com ele, mas nada veio disso. Ele contou a eles a mesma história que me contou, que chegou em casa e ela tinha ido embora. Anos se passaram e Ana nunca foi encontrada. Comecei a duvidar de John. A cronologia de tudo, especialmente aquele buraco no porão, parecia muito suspeita. Era grande o suficiente para uma pessoa, e o pensamento me assombrou. Essa suspeita causou uma grande divisão na minha família. John eventualmente vendeu a casa,
mas continuo pensando que um dia posso comprá-la apenas para abrir aquele chão do porão. Preciso saber se meu irmão teve algo a ver com o desaparecimento de Ana. Cerca de 5 anos atrás, uma grande mudança aconteceu na minha vida. Minha família e eu nos mudamos para uma cidade diferente e conseguimos uma casa. Ela não era nova, mas era nova para nós. Minha esposa e eu tínhamos 3 meninos. Eles tinham a mesma idade na época do que têm agora. Eles tinham 9, 7 e 4 anos. Os 2 mais velhos iam para a escola, mas o mais novo, Tom, ainda ficava em casa. Isso funcionava bem porque eu trabalhava em casa e podia cuidar dele. Às vezes o mandávamos para um lugar onde as crianças podiam ficar e brincar, mas muitas vezes ele só ficava em casa comigo. A casa era bem antiga, construída nos anos 70, e tinha ficado vazia por alguns anos antes de nos mudarmos. Eu sempre gostei de casas antigas, mais do que das novas. Essa tinha tetos altos, e a madeira ao redor das portas, e no chão era algo realmente especial. Você não encontra esse tipo de detalhe nas casas novas. Ela tinha 2 andares e um quintal grande nos fundos. Eu realmente gostei de como a casa era, mas não era perfeita. Tinha alguns problemas grandes com os encanamentos, e quando chegamos lá, apenas um banheiro funcionava. Ele ficava no primeiro andar. Então, se eu precisasse ir durante a noite, tinha que descer todo o caminho. Era irritante, mas eu estava planejando consertar isso. Chamei um encanador para consertar o banheiro no andar de cima. Ele deveria vir em um dia em que eu estava trabalhando, e Tom estaria em casa também. Era por volta da hora do almoço. Eu acabara de terminar minha refeição, e Tom estava lá em cima, supostamente dormindo. Normalmente eu tirava 1 hora para o almoço, mas comer não levava todo esse tempo. Durante meu intervalo habitual para tomar um ar fresco, eu estava no quintal mexendo em sacos de folhas para levar para a frente. Enquanto eu caminhava ao redor do lado, uma van branca parou. Minha visão estava parcialmente bloqueada por uma árvore grande e arbustos, mas pensei que devia ser o encanador chegando. Deixei as folhas no chão para recebê-lo. Quando me aproximei da van, percebi que ela não tinha nenhum sinal da empresa. Normalmente, as vans dos encanadores mostram seu logotipo, deixando claro quem são. De repente, percebi que nossa porta da frente estava aberta. O pânico se instalou, temendo que alguém tivesse entrado em nossa casa sem permissão. Corri para dentro, gritando alto, impulsionado pelo puro terror. Meu primeiro pensamento foi verificar Tom, o mais novo. Invadindo seu quarto, o encontrei profundamente adormecido, intocado pelo perigo. O alívio foi avassalador. Olhando pela janela, vi a van fugindo de nossa casa. Parecia que o intruso fugiu ao ouvir meus gritos. Imediatamente liguei para a polícia, recusando-me a sair do lado de Tom, caso o intruso decidisse voltar. Pela janela, fiquei observando até que um carro da polícia chegasse. Cumprimentando o policial, minhas mãos tremiam enquanto explicávamos o que tinha acontecido. Sem um vislumbre do ladrão ou da placa da van, minhas informações eram limitadas. A polícia não podia fazer muito sem pistas, e o ladrão continuou solto. Mais tarde, descobrimos o roubo do laptop da minha esposa na sala de estar, indicando que o motivo provável era roubo. Embora eu temesse pela segurança de Tom, parecia que a intenção não era prejudicá-lo. Esse evento foi fora do comum para nosso bairro normalmente pacífico, e felizmente nada semelhante aconteceu desde então. No verão passado, minha esposa e eu nos mudamos para uma casa nova. Era um ótimo negócio e o lugar estava pronto para morarmos sem precisar consertar nada. Uma das melhores partes era o grande quintal que vinha com a casa. Estávamos um pouco afastados da cidade. Possuíamos mais de 5 acres, que incluíam uma boa parte de floresta logo atrás de nossa casa. Esperávamos ver veados, e talvez até alguns raposas ou ursos vagando por nossa terra. Na nossa terceira noite lá,
Decidimos sentar no pequeno pátio atrás da casa conforme a noite avançava. Quando escureceu completamente, ligamos nossa luz externa que apontava para a floresta. Então começamos a ouvir sons vindo da direção das árvores, 100 metros de distância. Galhos se moviam e pensamos que algum animal poderia sair, mas para nossa surpresa, um homem saiu das árvores. Ele parecia uma pessoa comum, mas ficou ali parado nos encarando. Nós o observamos em silêncio por um tempo, até que tentei perguntar quem ele era. Ele não respondeu, apenas continuou olhando. Pensei que deveria avisá-lo de que estava invadindo e precisava sair, mas ele não reagiu. Simplesmente ficou ali parado e depois voltou lentamente para a floresta. Pensamos que aquilo tinha acabado e fomos para dentro depois de alguns minutos, sem vê-lo novamente. No entanto, na noite seguinte, enquanto estávamos dentro de casa, notei o mesmo homem parado na beira da floresta novamente. Era por volta das 11 da noite, mais tarde do que antes, e ele apenas olhava para a nossa casa. Fiquei observando por 5 minutos, me sentindo muito desconfortável. Finalmente, decidi confrontá-lo. Abri a porta dos fundos e gritei para que ele fosse embora. Assim que fiz isso, ele virou e correu para a floresta. Fiquei de olho na borda da floresta por um tempo, mas não o vi novamente e fui dormir. Na manhã seguinte, fui acordado por um som estranho. Era difícil identificar, mas parecia água correndo em algum lugar. Saí da cama e verifiquei a casa. Quando cheguei ao quintal, descobri que o barulho vinha da nossa mangueira de jardim, que estava ligada no máximo e fazendo uma bagunça enorme no nosso jardim. Felizmente, ainda não tínhamos plantado nada lá, mas estava claro que alguém a tinha ligado durante a noite. Eu estava certo de que era o mesmo homem que continuava aparecendo no nosso quintal. Não sabia o que fazer. Chamar a polícia parecia exagero, já que ele não tinha realmente danificado nada seriamente. Então decidi apenas ficar de olho no quintal, especialmente à noite. Naquela noite, não vi o homem, o que me fez esperar que ele tivesse decidido nos deixar em paz. Fui dormir me sentindo um pouco aliviado. A manhã seguinte foi tranquila e nada parecia fora do lugar até eu estar prestes a sair para o trabalho. Foi então que vi que o pneu dianteiro do meu carro estava furado. Agora, eu estava realmente furioso. Era demais. Eu queria descobrir quem era aquele homem e por que estava fazendo isso. Como eu tinha algum tempo antes do trabalho, decidi explorar a floresta atrás de nossa casa. Lembrei-me de ter caminhado por ela quando olhamos a propriedade pela primeira vez, mas era densa e fácil de se perder. Segui uma espécie de trilha que levava cerca de 20 metros mata adentro antes de se tornar mais estreita e complicada. Continuei indo, impulsionado pela raiva e sem ter certeza do que estava procurando. Então, cerca de 2 minutos pela trilha, ouvi um barulho. Parei e olhei à frente. A 15 metros de distância, o homem estava lá, escondido atrás de uma árvore, e parecia que ele poderia ter uma faca. Quando ele começou a se virar na minha direção, não esperei para descobrir. Corri o mais rápido que pude na direção oposta, fora da trilha, através de galhos e provavelmente através de erva venenosa também. Sentia como se estivesse correndo pela minha vida, até finalmente voltar ao meu quintal e ver minha esposa se preparando para sair para o trabalho. Eu disse a ela para entrar rapidamente no carro e saltei junto com ela. Fomos embora e chamamos a polícia assim que estivemos seguros. A polícia descobriu que o homem estava morando na floresta atrás de nossa casa. Eles o pegaram e descobriram que ele não gostava de nós nos mudarmos para lá por algum motivo. Ficamos apenas aliviados por ele ter sido capturado e não poder nos prejudicar. Eu costumo viajar muito a trabalho, o que significa me mudar para diferentes cidades de tempos em tempos. Recentemente, precisei me mudar para uma cidade no sul do Texas. O plano era ficar lá por cerca de 1 ano antes de provavelmente me mudar novamente. Consegui alugar uma casa pequena e decente em um bairro bastante comum. A casa era um pouco velha,
Mas isso não me incomodava muito, e eu a achei bastante agradável. Nas primeiras semanas, tudo parecia bem. Meu trabalho me mantinha fora a maior parte do tempo, mas quando eu estava em casa, me sentia confortável e tinha uma boa impressão do bairro. Como mencionei, a casa mostrava sua idade, com alguns papéis de parede e decorações antigas e um tanto feias em certos lugares. Eu não gostava especialmente do papel de parede na sala de estar e no corredor que levava aos quartos, mas como eu estava alugando, hesitei em fazer mudanças. Depois de pendurar alguns quadros nas paredes, que ficaram bonitos, o contraste com a aparência do papel de parede me incomodou o suficiente para decidir que ele tinha que ir embora. Subindo uma escada para começar, observei-o mais de perto e imediatamente notei algo estranho. O padrão era uma mistura de preto e verde, com o preto na parte superior e o verde abaixo, mas a textura era diferente de qualquer papel de parede que eu já tinha encontrado. Ao tocá-lo, percebi que a parte superior era incrivelmente fina e com uma textura estranha. Curioso, tentei puxá-lo e, com algum esforço, consegui revelar um espaço de cerca de 7 centímetros de altura atrás dele. À medida que continuei a remover o papel de parede, descobri que esse espaço corria ao longo da parte superior da parede. Fiquei intrigado com esse espaço escondido, algo que nunca tinha visto antes. Notando um fio estranho em seu lado mais distante, o espaço se estendia por 15 centímetros, com vários buracos conectando o teto ao andar superior. Removendo mais papel de parede, minha confusão se transformou em choque quando descobri uma pequena câmera escondida atrás, posicionada para gravar a sala. Ao continuar a descascar o papel de parede, não encontrei apenas uma, mas várias câmeras embutidas nas paredes. Eu não podia acreditar no que estava vendo e senti uma onda de desconforto me invadir. Não estava claro se um inquilino anterior tinha instalado essas câmeras ou se meu locador era o responsável. Se fosse o locador, era algo absolutamente assustador. Independentemente de quem as colocou lá, a descoberta me fez sentir extremamente desconfortável, sabendo que minha privacidade poderia ter sido violada. Ver as câmeras conectadas tornou tudo mais assustador. Eu não sabia o que fazer, mas desconectei todas as câmeras e as guardei para que não pudessem mais gravar. Eu me sentia paranoico, com medo de que pudesse haver câmeras por toda a casa. Planejei ligar para meu locador pela manhã. Naquela noite consegui dormir, mas não durou muito. Fui acordado pelo som da minha porta da frente se abrindo. Ainda estava escuro lá fora e imediatamente senti uma onda de medo. Eu havia trancado a porta, então alguém entrando era aterrorizante. Ouvi passos no andar de baixo e fiquei no meu quarto, esperando que eles fossem embora. Eventualmente, os ruídos pararam e pensei que o intruso pudesse ter saído. Saí do meu quarto, desci as escadas e vi meu locador, Dave, na minha casa. Ele não tinha me notado, então saí furtivamente pela porta dos fundos, dirigi embora e chamei a polícia. Fui para a casa de um colega de trabalho para segurança. Mais tarde, a polícia me informou que havia prendido Dave no meu quarto. A ideia de ele estar lá me arrepiava. Parecia que as câmeras eram obra dele e ele voltou porque elas foram desligadas. Foi uma experiência aterrorizante saber que ele tinha acesso e estava me vigiando.